Você anda estressado? Nos dias de hoje é difícil que não responde sim a uma pergunta como essa, né? Mas olha, ficar estressado por muito tempo e muito estressado pode acabar em doença, cuidado. A Universidade Estadual de Ponta Grossa tem um curso que ensina o pessoal a dar uma freada nesse estresse, a respirar, se concentrar e assim combater o estresse. Dentro dessa sala de aula, uma turma que só quer uma coisa: se livrar do estresse. A pressão. O dia a dia da gente nessa correria. Quando você depende de outras pessoas, na verdade, para fazer o seu trabalho. Isso me estressa. São profissionais que, como muitos outros, têm alguns sintomas clássicos que os acompanham no dia a dia. Eu sou estressada e eu acredito que todas as pessoas sejam estressadas. Eu acredito que eu ainda estou no meu estresse bom. Não importa a idade, o sexo, a classe social, 70% dos brasileiros estão estressados, 30% deles num nível mais crítico, considerado grave. E por causa disso, a Universidade Estadual de Ponta Grossa resolveu contratar uma professora que há 3 anos ensina a lidar com o problema. A tua vida vai se formando, vai se tornando assim mais... uma correria danada, né? Mais intensa, né? O estresse vai aumentando, né? E procurar fazer com que isso não chegue a formar uma doença, né? A Dirlene é advogada e procurou as aulas para evitar que o estresse atrapalhe nas tarefas do trabalho e até mesmo da família. Eu pretendo, com isso, aprender realmente a ter autocontrole, aprender um pouquinho a minimizar isso e valorizar o que é importante, né? Às vezes, quando você tira um minutinho para parar, pensar e respirar, pode fazer uma diferença daquelas. E é mais ou menos assim que a Meire pretende levar a vida de agora em diante. Porque quando eu percebo que eu estou pendendo mais para o estresse do lado mal, eu procuro me controlar mais, me organizar melhor, me harmonizar, para mim poder produzir tanto profissionalmente como particularmente. Só ter uma vida melhor. Para ter uma vida melhor é bom dar uma respiradinha sempre. Sempre, com certeza, viver feliz. Sempre feliz e tentar fazer os outros felizes também. E a gente continua tratando desse assunto, no estresse no trabalho, agora aqui no estúdio com o consultor Bennett Entchev. Bom dia, Bennett. Olá, bom dia a todos. Quais são as principais armadilhas com as quais a gente se depara no ambiente de trabalho e que geram uma carga excessiva de estresse? Muita coisa corre em função dessa competição que existe hoje, que está instalada em todos os níveis, em todas as organizações, no mundo inteiro. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. 90%, segundo algumas pesquisas, 90% da população mundial tem ou terá em algum momento um estresse, vamos dizer, prejudicial. O estresse, vamos combinar, ele é necessário porque muitas vezes você precisa um pouco mais de adrenalina para conseguir resolver alguns problemas. Mas o estresse excessivo vai gerar muitas doenças e no trabalho, que é muito ruim, a pessoa começa a cometer erros, faz esquecimentos, começa a ter comportamento antissocial. Na verdade, ele gera um grande problema nas organizações quando ele é excessivo. Agora, é preciso que os chefes saibam detectar aqueles funcionários que trabalham bem sobre um estresse aceitável, né, sob pressão. Um estresse controlado, né? Existem chefes que são especialistas nisso, eles percebem o teu nível de estresse necessário para que você consiga cumprir seus objetivos. O grande problema é quando o chefe não olha para isso e simplesmente enche as pessoas com cargas de trabalho, com objetivos, às vezes absolutamente inalcançáveis. Muitas vezes é o tratamento, a comunicação também, que é extremamente importante. Como é que você conta as coisas para os filhos, para os seus subordinados, né? Então, isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande. O chefe que percebe que tem essa sensibilidade faz com que cada um dos seus subordinados consiga se relacionar melhor com o estresse e, portanto, dar o melhor de si. Até que ponto a comunicação no ambiente de trabalho, né, seja entre pares ou gestores e subordinados, influencia nessa questão do estresse excessivo e ter uma agenda também organizada também pode favorecer a combater, vamos dizer assim, essas situações de estresse? Sem nenhuma dúvida. Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que na minha empresa eu estou despedindo uma pessoa que está há muito tempo trabalhando conosco aqui. E simplesmente eu não conto nada. Olha, foi despedido o cidadão e acabou-se. O que essa notícia vai gerar? Vai gerar um estresse em muitas pessoas que vão ficar na corda bamba pensando e achando que em algum momento também serão desligados. Portanto, é muito importante que o chefe, ao cometer esse tipo de ação, diga, olha, esse sim, a razão pela qual foi e ninguém mais será cortado.
Pronto, aí você consegue tranquilizar as pessoas. Além dessa comunicação clara, que outros meios podem servir para evitar esse estresse quase que generalizado que muitas instituições, muitas empresas têm? Olha, às vezes é a ginástica laboral. Tem algumas empresas que fazem isso durante o expediente. Quer dizer, você está trabalhando, como disse a reportagem, para 2 minutinhos. Para 2 minutinhos e você relaxa, respira novamente e aí você volta um pouco mais tranquilo em relação aos seus objetivos, em relação às suas tarefas. E isso ajuda muito você controlar o nível de estresse das pessoas. A questão que eu me referi anteriormente, a agenda também organizada, essa questão, a organização de uma maneira geral. O planejamento, de modo geral, Sim. quando a coisa é muito, vamos dizer, sem planejamento, as coisas ocorrem praticamente por si próprias. E, portanto, você vai receber notícias boas e ruins sem estar preparado para isso. Isso acontece muito nas organizações, onde, infelizmente, as situações muitas vezes ocorrem de fora para dentro. E a empresa precisa e é obrigada a reagir muito rapidamente. Vou dar um exemplo. Num ambiente onde você tem uma concorrência instalada e, de repente, ela muda a prática com algumas coisas não muito, vamos dizer assim, legais, obviamente vai gerar na organização que gosta de cumprir as suas obrigações, obviamente isso vai gerar um estresse enorme na estrutura inteira. A gente sabe também que, obviamente, essa situação ela ocorre em alguns momentos e em algumas situações. Ela não ocorre permanentemente. Agora, o que a gente só tem que pensar é que o estresse ele é causado por várias coisas no trabalho, mas também às vezes em casa. E, infelizmente, a gente não consegue deixar em casa as situações emocionais de casa em casa. A gente leva isso para o trabalho, como a gente leva as coisas do trabalho para casa. Então, esse controle é muito importante e uma das coisas que ajuda a regular bastante o estresse é você praticar algum tipo de exercício físico. Ele ajuda, ele liberta a gente. E, afinal, por mais que você queira ganhar dinheiro, que você precise ganhar poder, e seja lá o que for, o importante é que a gente tenha a percepção de que o nosso melhor ativo, como foi dito ali por uma das pessoas entrevistadas, é a felicidade. Você estar feliz, com certeza, é o melhor remédio anti-estresse. Agora, qual atitude um chefe pode ter em relação ao funcionário que ele perceba que está estressado? Porque tem gente que parece assustada toda a vida, né? Está sempre estressado, seja por algum motivo familiar, pessoal, ou seja pelo ambiente de trabalho. E só para complementar o que a Gisele falou, Gisele, também tem a coisa de quando mais de uma pessoa se torna estressada demais no trabalho, né? Quer dizer, a empresa também tem que ficar atenta quando a coisa vira crônica, rotina, né? Que muitas vezes tem que mandar o cidadão para o médico mesmo, né? Porque às vezes você chega a um determinado nível em que isso vira uma doença grave, séria mesmo, até muitas vezes causando a internação das pessoas. Então, obviamente, o chefe que está atento a essa situação identifica, mas mais importante até do que o estresse, que isso a gente percebe, que a pessoa começa a cometer muitos erros, começa a ficar muito irritada no trabalho, começa a tratar as outras pessoas muito mal, né? Mas ele percebe isso aqui. Mas o importante é ele perceber o que gera isso. E muitas vezes gera o excesso de objetivos. Falta de funcionário. Claro, às vezes você tem que rever os seus processos, os seus procedimentos, contratar mais pessoas para você dividir melhor o trabalho, né? Porque isso também ocorre nas organizações. Ok, Bernd, esse é o assunto? De domingo na Gazeta do Povo e de terça-feira, onde eu conto a história de um cidadão que passou por essa situação. Ok, obrigada, Bernd. Bom final de semana para todos nós. A todos, até semana que vem. Até semana que vem. Todo mundo aproveite aí para começar a semana que vem sem estresse. Isso aí. Ok, obrigada.